Bem, amigos do Câmara Esportiva, estamos de volta no espaço Sala de Visitas. Eu sempre comento que é um espaço que eu curto muito fazer, né? Porque aqui nós recebemos atletas, gestores, profissionais de educação física, técnicos das diferentes modalidades, né? E é muito legal poder fazer e levar até você, amigo telespectador, né? Esses trabalhos todos que são realizados aqui na nossa querida e amada Guarulhos. E olha, hoje não é diferente, já estiveram aqui conosco em outras oportunidades, né? Mas estamos tendo o prazer de receber aqui nos nossos estúdios, né, a professora Juliana Zarantonelli, já está aqui ao meu lado, bem acompanhada da sua atleta, a Bianca Fernandes Lopes, com um resultado extremamente positivo numa participação internacional, né, o Pan-Americano de Ginástica Acrobática, que aconteceu lá na Colômbia, mais precisamente em Bogotá. Daqui a pouco é assunto nosso aqui do Câmara Esportiva. Mas antes, vamos saber um pouquinho da modalidade de ginástica acrobática. Juliana, boa tarde. Obrigado pelo carinho em atender o nosso convite, viu? Sempre bom conversar com vocês, né? Tá aí a ginástica acrobática com resultados importantes. Boa tarde. Boa tarde, queria agradecer pelo convite. É muito legal sempre estar aqui e falando sobre essa ginástica que é muito boa. Legal. Deixa eu mandar um beijo para sua mãe, para Ana, professora Ana Cecília Zara Antonelli, que é a coordenadora da ginástica acrobática, responsável pela implantação da modalidade aqui na cidade. Ela começou na ginástica olímpica, que hoje é artística, né, e hoje já há algum tempo à frente da ginástica acrobática, e a modalidade vai se fortalecendo a cada ano. Sabemos da tarefa difícil, né, Ana? Mas legal, hoje representada aqui pela Juliana. Juliana, legal, né? Tem telespectador aí que está nos acompanhando, a nossa audiência é grande. Para a gente detalhar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem, eu estou vendo aí, né, CBG, que é a Confederação Brasileira de Ginástica, são quantas modalidades envolvidas? Porque a ginástica tem várias vertentes, né? A olímpica virou artística, né? Mas tem mais, tem a acrobática, e o que acontece mais? Sim, na CBG temos a ginástica artística, que era a olímpica, temos a acrobática, a rítmica, a ginástica de trampolim e a ginástica aeróbica. Legal. E a CBG é vinculada à Federação Internacional de Ginástica, né? A FIG, não é isso? Isso. A CBG representa a ginástica dentro do Brasil e a FIG é a Federação Internacional de Ginástica, que representa a ginástica no mundo inteiro. Legal. E aqui em São Paulo, na Federação Paulista, vocês têm a filiação também compreende a ginástica acrobática, não é isso? Isso mesmo. Legal. Para quem nos acompanha, vamos contar um pouquinho da história da ginástica. O que é a ginástica acrobática? O que é trabalhado? Fala um pouquinho sobre isso para nós. A ginástica acrobática, a gente costuma falar que, para as pessoas que não conhecem entenderem, que ela é bem parecida com o cheerleader, que é o que as pessoas conhecem bastante, né? A gente tem duas vertentes, que é o estático e o dinâmico. O estático são onde as pessoas sobem uma na outra e precisam segurar aquela posição em 3 segundos. Aquelas pirâmides, né, que a gente vê, né? Isso, e os dinâmicos são o que jogam as meninas para cima, né? Então, na ginástica a gente tem duplas, tem trios e tem quartetos. Que bacana. Que bacana. E aqui em Guarulhos é um trabalho que já tem um bom tempo, né, que vocês estão à frente dessa responsabilidade, não é isso? Isso mesmo. Bom, a gente começou, minha mãe começou, como você falou, há mais de 20 anos atrás, e desde então a gente vem crescendo aí, lutando para que seja mais reconhecida. Sim, que legal. Não é diferente, né? Eu estava falando com a Juliana nos bastidores, eles preparam uma equipe para a competição, defendem a nossa cidade, defendem o Estado, muitas vezes defendem o Brasil, como foi agora, nesse Pan-Americano, mas tem que vencer outros obstáculos, né? Que é o dia a dia, porque falta investimento, e isso é com todo o esporte do nosso Brasil, né? Poderíamos estar num outro patamar, mas são heróis, né? Porque tem que vencer tudo isso. É uma luta diária, né, Juliana? É uma luta diária, né? E sempre tem uma coisa a mais para vencer, mas a gente gosta bastante. Sim. E dessa vez tivemos sorte que a prefeitura ajudou a gente nessa última viagem, então, graças a ela, a gente conseguiu ir. Tá bom. Passa o microfone para Bianca, deixa eu colher aqui um boa tarde da Bianca. Já nos conhecemos, né, Bianca? Já esteve aqui no Câmara Esportiva. Já. Que bom ter você aqui também. Obrigado pelo carinho, viu? Eu que agradeço. E a gente poder bater um papo e conhecer mais do trabalho de vocês, esses resultados todos que vocês estão trazendo. A Bianca, você me dizia, a gente acompanhou um pouco da tua história, você era da ginástica artística, não é isso? Conta um pouquinho, como é que você descobriu a ginástica e depois como é que foi a sua ida para a ginástica acrobática? Fala um pouquinho sobre isso. Eu faço ginástica desde os 5 anos, né? Eu entrei bem pequenininha e foi pela TV, assim, vendo na TV os campeonatos de ginástica artística, e aí a minha mãe me colocou.
Aí eu fiquei nesse período até os 11 anos. Você fez ginástica aqui em Guarulhos, lá no Bonifácio Cardoso, é isso? Isso. O que era a tua técnica lá? Passou com várias, né? Muitas. Sim, mas eu comecei... com 5 anos você começou? Isso. Isso, e foi na ginástica artística até os 11. Até os 11 anos. Até os 11. 6 anos de ginástica artística, Isso. que era a ginástica olímpica, né? O nome que se dava antigamente. E aí, com 11 anos, o que aconteceu? Com 11 anos, a gente percebeu que eu não estava, evoluindo tanto mais na ginástica artística e eu queria testar outra coisa. Aí foi quando a gente conheceu a ginástica acrobática e aí eu fui pro SESI treinar junto com a Ana, Sim. fiz um teste, passei e tô aí até agora. Tem isso que essa abordagem que você está falando, eu acho que é interessante, né? No primeiro momento, a ginástica artística, e aí você mesmo percebeu que tinha estacionado em termos de resultado, e aí quis buscar uma outra situação, e você enxergou que a ginástica acrobática poderia ser essa opção. E aí, para a ginástica acrobática, muitas coisas que você fazia na ginástica artística, eu imagino que tenha sido importante, né? Sim, na com sua evolução certeza. na acrobática, é isso? Sim, eu já sabia fazer bastante coisa para dar início na acrobática. Elas são bem diferentes, Sim. mas uma parte muito importante já tinha dado início, né? Legal. Você teve uma participação importante agora, né, nesse Pan-Americano lá na Colômbia, mas você já tinha participado de outras competições desse nível de importância? Sim, eu participei do MIAC em 2020, que é uma competição internacional também muito grande na ginástica acrobática, e com outra formação, né, com outro trio, mas foi lá em Portugal, e aí a gente foi muito bem também. Que bom. A professora Juliana falou dessa divisão da ginástica acrobática dinâmica e estática. Você faz as duas ou tem aquela que você vai melhor e que é mais a tua especialidade? Então, na ginástica acrobática a gente é obrigado a fazer as duas. Mas claro que sempre tem uma que você vai melhor, né, que você fica mais seguro. Eu particularmente gosto mais de estático, mas os dinâmicos é mais fácil para fazer, mas eu prefiro os estáticos. Sim, entendi. E como é que é teu dia a dia, Bianca? Você está com quantos anos? 18. 18 anos, né? Isso. E está estudando? Conta pra gente como é que é teu dia, porque eu imagino que para chegar nesse nível de um Pan-Americano, o treinamento é quase que diário. Como é que é a tua rotina no trabalho da ginástica? É muito complicada, é muito cansativa. Eu faço faculdade, né? Sim. Eu faço educação física. Legal. E de manhã a faculdade, à tarde é uma passadinha em casa rápida e já vai pro treino todos os dias. Sim. Então é muito cansativo, mas vale a pena. Legal. E fazendo faculdade, daqui a pouco teremos mais uma profissional, né? Sim, espero. E ficamos com certeza. E com certeza também será uma grande profissional. E a tua escolha lá na frente de uma especialidade provavelmente vai ser acrobática. Isso. É isso? O meu foco. É o teu foco? Sim. Legal. Tem que ver uma geração nova aí, né? Substituindo aí, enfim. Eu tenho uma história também, né? Mais ou menos parecida. Minha modalidade era outra, né? Mas tive esse sonho também de um dia buscar aí uma formação. E aí depois me especializei na natação, né? E acho que isso que acontece com a maioria dos profissionais. Parabéns. Volta aqui para a professora, eu já volto com você, viu, Bianca? Bom, Juliana, esse trabalho é diário, né? Hoje, quantas crianças estão envolvidas no trabalho da ginástica acrobática aqui em Guarulhos? No nosso projeto todo, envolvendo escolinha até para a equipe alto rendimento, temos 275 crianças. Puxa vida. Sim. Número bastante. Bem alto. E o núcleo de trabalho é lá no SESI? Continua Isso, lá? é lá no SESI Cocaia. Tem toda a estrutura que vocês precisam para o trabalho. Eles ajudam a gente bastante. Tem. Uma idade assim de início de trabalho, vocês abrem, não diria seletivas, mas enfim, para iniciar o trabalho, tem uma idade recomendada na acrobática? Como é que funciona? A gente pede que comece com 6 anos. Tá. Comece com 6 Já anos. tem uma definição motora mais ou menos definida, não é isso? Isso mesmo. Legal. Isso tanto para o masculino como para o feminino? Isso. Todo mundo. Legal. Então, ó, papai e mamãe que nos acompanham aí, olha, um trabalho de excelência realizado por profissionais altamente competentes lá no SESI, lá no Cocaia, né? Isso, lá no SESI Com Cocaia. crianças a partir de 6 anos de idade. Isso. É importante, né, gente? Eu falo sempre. Há uma grande diferença, até a Bianca depois pode falar um pouquinho sobre isso. Eu digo sempre aqui, Juliana, há uma grande diferença daquela criança que tem oportunidade da prática esportiva, daquela que infelizmente que deveria ter, mas não tem. Tem uma diferença, não tem? Na evolução da criança, nas questões de independência, sociabilidade. Sim, a gente sempre fala que a ginástica ajuda em várias
fases da vida, com várias coisas, né? Não só a ginástica, mas acho que a esporte, Bia também, né, pode falar bastante. Ajuda muito a ter responsabilidade, a olhar para o outro, né? Sim. A ser mais empático, ainda mais na acrobática, que se não tiver empatia com o próximo, fica difícil. Então, mais independência, como você falou. Então, ajuda para outros aspectos da vida, até mais para frente, quando essa pessoa se tornar um profissional. E leva para a vida inteira, né? E leva para a vida inteira. E leva para a vida inteira. Eu aprendi tudo na ginástica e levo até hoje. Sim. Ô, Juliana, como é que é? Bom, a gente sabe que no Brasil ainda a coisa, de certa forma, engatinha. A ginástica acrobática ainda não é uma modalidade olímpica. Há um trabalho para que isso aconteça, que quem sabe no futuro próximo tenhamos, né, a ginástica também como modalidade olímpica. Como é que está o Brasil nesse cenário? A nível mundial, como é que está a ginástica acrobática? O que você pode falar sobre isso? Olha, o Brasil está crescendo bastante, é uma coisa que, comparado como começou há 20 anos atrás, está crescendo muito, as nossas equipes estão crescendo, aqui o Brasil inteiro está crescendo bastante, cada vez fazendo coisas mais difíceis e tentando se aproximar mais de países de lá de fora, e a gente vem conseguindo isso, e a gente viu isso no Pan-Americano, e foi um dos grandes motivos do por qual a gente ficou muito feliz com os nossos resultados. E a ginástica acrobática lá fora, ela é bem grande, né? Principalmente na Europa. São vários países lá que fazem bastante, são muito bons. Né? E tem mundial, a gente tem todas as competições, falta só a Olimpíadas. Falta só a Olimpíada, que vai chegar com certeza. Aqui no Brasil, a grande força é São Paulo, do trabalho. São Paulo, tem Brasília também, uma equipe muito boa, mas a maioria é aqui também, em São Paulo. A maioria é São Paulo, né? Esse Pan-Americano... Na tela. Temos imagens aí, né? A produção colocou a imagem lá de Bogotá, né? na Colômbia. Fala um pouquinho da nossa parceria. Você me falou no início do programa, tivemos 2 categorias, né? Isso, nós fomos com 2 categorias, fomos com um trio 11 a 16. Um trio de 11 a 16. E 2 trios no 12 a 18. Tá. Um foi representando o nosso clube, né, que foi para o Pan-Americano de Clubes, que a gente fala. E o trio da Bianca foi representando o Brasil, que é o que está passando aí na tela, que também era um trio 12 a 18. E a gente teve muitos resultados bons. O trio que foi para o Pan-Americano de Clubes ficou em primeiro. O nosso trio 11 a 16 ficou em terceiro. E o trio da Bia conseguiu a 5ª colocação, deixando Estados Unidos e Canadá para trás, que são países que têm... Sim, com força, né? Que são tradicionais aí nesse esporte. Legal. Temos uma medalha aí, deixa eu ver a medalha, já está aí, né? Vamos mostrar aqui, produção? Está aí a medalha, Essa medalha é por equipe, que a gente conseguiu. O Brasil ficou o 2º colocado como equipe. Olha que maravilha, gente. Isso. Ficou na 2ª colocação como equipe, atrás do Canadá. Para fechar o ano com chave de ouro, né, Juliana? Com certeza. Ô, Bianca, passa o microfone para ela lá. Como é que foi você estar nessa... Bom, você já tinha uma experiência em Portugal, né? Mas toda competição, a gente sabe que a adrenalina fica a 1000, né? Estava dentro da tua expectativa essa participação? Como é que você fala dessa tua experiência agora no Pan-Americano? Foi uma experiência completamente diferente do MIAC, né? Sim. Da outra competição que eu já tinha participado. Sim. A gente estava muito ansiosa, muito nervosa, principalmente porque dessa vez a gente estava representando o Brasil, né? Sim, E não o país, somente o nosso clube, né? Sim. Então foi uma experiência muito, muito surreal. Não consigo Sim. expressar qual o sentimento que a gente sentia em estar lá e estar competindo. O nível que você encontrou lá era o nível que você esperava? Como é que você sentiu isso lá? Elas são muito boas. Sim. Elas são muito boas mesmo, mas eu já Sim. tinha visto antes na competição Sim. anterior e a gente acompanha bastante. Então, a gente já estava meio que esperando que elas estariam fazendo o que fizeram, Sim. né? Mas é sempre novo olhar de perto, né? Sim. Você está com 18 anos, pela tua experiência, né? Você já tem uma bagagem anterior, né, de muitos anos, mas você está com 18 anos, tem uma idade limite que você acha que você ainda pode defender a ginástica acrobática, defender o nosso país? Ou você tem ou no histórico da acrobática, você tem pessoas com mais idade que ainda representam bem, participam bem? Como é que funciona na acrobática isso? Então, na acrobática, essa idade eu acho que ela fica um pouco mais extensa. Tem pessoas no Brasil, inclusive, mais velhas, que ainda praticam. Sim. Mas eu sou meio suspeita para falar, porque se eu pudesse eu ficava para sempre, Sim. fazendo para sempre. Mas
eu não tenho data para parar. Sim. Enquanto meu corpo aguentar... né? Hoje tem o Master, né? Nas várias modalidades tem o Master, que são aquelas pessoas com uma idade mais avançada que ainda competem, né? Mas, enfim. E o alto rendimento é difícil, né? Porque não é só o treino lá, né? Vocês estavam da rotina de trabalho. Você estuda de manhã, à tarde você tem não só a parte prática, né? Lá no tablado, mas você tem que se cuidar, é a alimentação, é a parte física, tem todo um trabalho de condicionamento. Isso está no seu dia a dia, essas tarefas todas? Sim, a alimentação a gente cuida mais à parte, né, nas nossas casas, mas Sim. o condicionamento físico é todo feito durante o treino mesmo. A gente Sim. treina 4 horas e meia por dia, então já está tudo embutido. Esse por dia são todos os dias? Como é que é isso? É de segunda a sábado, todos os dias, todos principalmente só, em período de competição. O pessoal acha que é fácil, às vezes ver o atleta, né, com essas imagens maravilhosas aí que a produção separou, chega num nível de excelência, né, num nível de competição maravilhoso, mas tem toda uma rotina do dia a dia, né, Juliana? O pessoal acha que às vezes pendurar uma medalha, mas isso aí acho que é dom. Tem toda uma tarefa e um comprometimento, né, Juliana? Realmente, não é fácil, né? Elas têm que abrir mão de muitas coisas que o adolescente de 18 anos normal faria Sim. ou quer fazer, né? Sair com os amigos, ir pra balada, ainda mais com 18 anos, que Sim. é a idade que começa tudo isso. E elas vão, mas muitas vezes elas têm que abrir mão, deixar de ir para poder treinar, ou para poder viajar, ou para poder realizar o sonho delas. Muitas vezes o espaço que poderia estar sendo destinado a lazer, né? Está sendo ocupado com compromisso. Elas estão treinando, principalmente sábado, né? Sábado, sim. normalmente, elas treinam de tarde, os adolescentes querem sair, elas estão lá treinando. Fala um pouquinho sobre esse movimento que nós estamos acompanhando aí, Juliana. Volta lá, produção. Peguei o nosso editor de surpresa. Mas tem um trio ali. Fala um pouquinho sobre isso, Juliana. Agora elas vão fazer. O que é avaliado aí? Vamos lá. Elas vão entrar agora na prova. O que se avalia numa prova dessa? Olha, numa prova dessa é avaliado a execução, Sim. que é exatamente como o movimento é feito, se está alto, se está baixo, se ela está bem fechada, se não está, se caiu bem, se as bases pegaram. E durante a série toda é avaliado o que a gente chama de artístico, que é a expressão do rosto, como dança, se elas estão dançando juntas, se elas têm interação entre elas. Tudo isso é avaliado. Olha. Bacana. É isso que ela acabou de fazer, a gente chama de duplo mortal saindo da estafa, né? Sei. Aí dança. Aí é avaliado a parte artística, né? O sorriso, se tá todo mundo sorrindo, se tá todo mundo dançando junto, está tudo certo. Tem eu falo até como curiosidade, mas tenho certeza que é curiosidade do telespectador. Tem um biotipo que é recomendado para ginástica acrobática ou não? Olha, esse aqui tem um biotipo que seria, a gente sabe, ginástica, eu acompanho muito a ginástica artística, tem aquela coisa, né, vocês que são da área, vocês batem o olho e já sabem, opa, essa daqui pode trazer aqui com certeza. Sim, né? Na acrobática a gente tem o biotipo de base e de top, né, que normalmente quando a criança é um pouco mais alta, mais forte, ela normalmente é a base. Sim. Aí quando a criança é mais baixa, um pouquinho mais levinha, aí ela vira a volante, que é a que fica em cima. Ah, legal. Tá é exatamente isso, a gente olha, a gente já sabe, olha, vai ser base, vai ser top. Estamos tendo uma aula aqui com a professora Juliana. Juliana, ela falou da experiência dela nesse Pan-Americano lá na Colômbia. Você como técnica, né? Encontraram lá que você já imaginava. Como é que você coloca essa... Viemos com uma medalha, isso é de uma importância tremenda. Sim, nossa, muito grande. A gente encontrou tudo que a gente imaginava, a gente sabia o quão bom eles são, né? A gente já tinha encontrado essas pessoas em outras competições. A gente foi para o MIAC em 2020, voltamos em 2022, no começo desse ano, fomos para o MIAC de novo. Então a gente já viu mais ou menos quem iria para o Pan-Americano, a gente já sabia quais os países que normalmente vão, né, e já sabe normalmente como eles são, o que fazem e tudo mais. E aí a gente vai, trabalho nosso para conseguir chegar perto deles. Sim. E nessa competição a gente conseguiu bastante. Quem foi o destaque, o bicho-papão que vocês encontraram no Pan-Americano? Canadá e Estados Unidos, né? Sempre. Tá certo.
Tá certo. Mas um dia nós vamos mudar essa história, né, Juliana? Vamos, né? A gente ficou pertinho do Canadá dessa vez. Tá não foi muita diferença, então quem sabe no próximo a gente consiga dar mais trabalho para eles, né? Legal, legal. Esse Pan-Americano fechou o calendário de vocês para essa temporada? Sim, esse ano, né, a gente encerrou no Pan-Americano, encerramos super bem, graças a Deus. A gente encerrou agora. Foi um ano bastante produtivo, né, Juliana? Foi muito produtivo. A gente foi para o MIAC no começo do ano, fomos para o Pan-Americano, tivemos o nosso brasileiro também, onde também ficamos em segundo por equipe, né? Então foi um ano muito bom pra gente, de muitas conquistas. A gente conseguiu a ajuda da prefeitura também esse ano, que foi de extrema importância pra gente pro Pan-Americano. E a gente encerra o calendário de competições, mas os treinos ainda vão mais um pouco. Volta para a Bianca lá. Bianca, tivemos aí, né, uma situação que complicou a vida de todos, que foi essa pandemia, né, essa Covid, enfim. E vocês que são atletas, né, tem aquela coisa de que treinam todos os dias, né? Um dia que não treina já faz a diferença, sim, não é isso? Sim. Como é que vocês fizeram com a pandemia, não podendo se reunir, não podendo estar junto? E é um esporte que tem um contato direto, né, entre os praticantes, entre os atletas. Como é que funcionou isso nesses quase 2 anos de pandemia? Ainda vivemos, né, essa situação de pandemia, numa situação muito mais branda, mas tivemos momentos aí difíceis, né? De haver realmente uma proibição das pessoas estarem juntas. Como é que funcionou isso no trabalho de vocês? Foi um ano muito complicado, principalmente 2020, né, que foi mais marcante, sim, que a gente realmente não conseguiu treinar. Em 2020 a gente tinha ido para o MIAC no começo do ano, então a gente voltou da competição num gás muito alto, querendo treinar, e aí a pandemia chegou. Com a pandemia. Então foi muito triste, né? A gente teve que treinar pelo Zoom, né, por chamada de vídeo, sim, e só o preparo físico, a flexibilidade, essas coisas, porque a ginástica acrobática mesmo, né, que é estar junto, fazer o movimento, a gente não conseguiu, foi muito complicado. Quer dizer, foram aulas por vídeos que vocês recebiam dos técnicos, né, mas mais focado na questão de preparação física para se manter, né, aguardando que a coisa pudesse ter um fim. Sim, pra gente não e perder voltar a poder reunir o grupo, né? Sim, pra gente não perder tanto do que a gente já... do nosso condicionamento físico para quando pudesse voltar, né? Mas foi muito complicado. Ainda quando voltou, que a gente tinha que treinar de máscara, que é muito ruim, sim, né? Então foi um período muito complicado. Mas graças a Deus, né? Ao Pai Todo-Poderoso, estamos ficando longe desse episódio aí que afetou toda a humanidade. Por isso que eu falo, elas não vencem só na competição. É uma batalha diária, né? E aí... tem esses precalços todos aí, né, que tem que lidar com tudo isso, mas são talentosas acima de tudo, as imagens mostram isso, né, e as nossas representantes, né, defenderam não só a nossa cidade, não só a Secretaria de Esportes local aqui, mas também o nosso país nesse Pan-Americano. Agora, nas férias você, a exemplo do que foi na pandemia, você não vai para o treino, tem umas férias, mas são férias curtas, né, Bianca? Bem curtinhas, inclusive. Bem curtinhas. Tá previsto para voltar em janeiro já. Sim. Os treinos. A gente vai ter um encerramento dia 17. Ainda estão em atividade, tem um encerramento agora dia 17. Isso. E aí a gente volta em janeiro. Praticamente 15 dias para dar uma respirada. Sim, isso, só esse período. E a gente ainda recebe um preparo de férias. Para não ficar parado. O esporte de alto rendimento é isso. Bianca, é legal ter você aqui, viu? Parabéns, obrigada, né? Por nos representar tão bem como você representa. Tomara Deus que logo, logo você esteja entre os técnicos, né, aí. Tomara. Né? Colocando todo o teu conhecimento à disposição desse trabalho maravilhoso que é a ginástica acrobática. Você mora em Guarulhos, reside aqui? Isso. Faculdade faz aqui? Não, eu faço em São Paulo. Estudo em São Paulo. Estudo. Então é essa correria mesmo, né? Vai para São Paulo, faculdade, metrô, vem, ônibus. Legal. Bom te reencontrar, viu? Obrigada. Parabéns, né, pela tua conquista aí, pela tua participação. Continue firme, viu? E que você tenha um 2023 maravilhoso também, viu? Muito obrigada. Volta aqui para a professora Juliana. Juliana, daqui a pouquinho férias, mas como já disse a Bianca, janeiro já se anuncia. Logo de cara, como é que é o cronograma de vocês para 2023? Já tem competição agendada? Como é que funciona? Já temos o MIAC, que é em março. Depois temos o nosso estadual, que normalmente é maio ou junho. Tá. Depois temos o Pan-Americano de novo, que vai ter, como teve a pandemia e não ficou certo os anos, eles vão fazer mais um. Tá.
Normalmente o Pan-Americano, né? É um ano sim, um ano sim, não. Tá. Então eles vão fazer 2 seguidos para ficar certo. Já tem sede? Estão dizendo que é nos Estados Unidos. Tá. Né? Não tem cidade ainda, mas sim. o país vai ser nos Estados Unidos. Tomara que possamos ter essa... O secretário, o Adriano aí, né, o novo secretário, prefeito Guto. Por favor. Ó, foram lá... Nos ajude mais uma vez, por favor. Tem que ajudar. Essa ajuda foi muito importante. Não é ajuda não, é investimento. É investir nos nossos talentos. Né? Você viu? Agradeceu aqui, inclusive, a possibilidade de elas estarem lá. Sim. Foi graças a Colômbia, a essa ajuda que a gente conseguiu. 3 ou 4 vezes aqui, a professora Juliana falando, ó, graças à ajuda da secretaria, pudemos representar não só a cidade, mas o país, né? O país, sim. Mas o país. Sim. Então já fica aqui, prefeito. Não esquece Por favor. Esse compromisso que elas vão ter aí. Estão dizendo que provavelmente Estados Unidos. Não importa onde seja. Precisam ter, né, esse apoio aí que é fundamental. Né? Por favor. Já não chega a todas as dificuldades que elas têm. Então, quando chega na hora da competição, tem que ter um facilitador. Não é isso? É isso. Ô, professor, quem quiser saber mais sobre esse trabalho que vocês fazem, né? Com excelência, com resultados maravilhosos, como é que faz? A gente tem um Instagram que chama Acrobática Guarulhos. Então vamos devagar aqui. Pera, ó, corre lá. Pega Instagram. O celular lá ou pega um papelzinho para anotar lá. Isso, O Instagram qual que é? Acrobática Guarulhos. Acrobática Guarulhos. Isso, e tem o Facebook também, que é Ginástica Acrobática de Guarulhos. Facebook, Ginástica Acrobática de Guarulhos. Entra lá, dá uma olhadinha. E se quiser depois, né, em janeiro, quando começar, isso. Assistir um treino lá no SESI, né? A gente divulga tudo lá, teste, tudo nesse Instagram e nesse Facebook. Passa aqui para a produção depois os horários de treino, Pode nós vamos deixar. divulgar aqui, né? Para que você possa conhecer mais de perto esse trabalho. Sim. Né? E aí se tornar aí uma Bianca, né? Com resultados positivos aí. Viu o que ela falou? Ah, se depender de mim, para a vida toda competindo aí, né? É amor, né, gente? Tem que ter amor pela atividade. Quer acrescentar mais alguma coisa, Juliana? Ficou alguma coisa que eu... Não, só agradecer mais uma vez a ajuda da Prefeitura, que ajudou a gente com passagem, alimentação e estadia, e foi por isso que a gente conseguiu ir. Legal, então, mais uma vez, obrigada. É a cereja do bolo, né, que a gente fala aqui. Juliana, obrigado, viu, em ter você aqui. Manda um beijão lá para tua mãe. Pode deixar, obrigado pelo convite. Ana Cecília, que começou tudo isso aí de uma forma maravilhosa, né, conquistando posições importantes, e está aí o resultado, né? Hoje nas mãos da Juliana, atletas aí do nível da Bianca, né? Trazendo vitórias importantes. Obrigado da visita de vocês, viu? Obrigada pelo convite mais uma vez. Legal. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Obrigado mais uma vez aí ao pessoal da ginástica acrobática, em especial a Juliana Zarantonelli e a Bianca Fernandes Lopes. Tá? Fiquem todos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.